Tivemos dias complicados desde a hora que o resultado final do segundo turno foi proclamado com a vitória de Lula e seu pronto reconhecimento internacional. Uma parte dos eleitores do Bolsonaro simplesmente não quer aceitar as regras democráticas que todos eles acordaram quando Bolsonaro se candidatou e perdeu. Perder é parte da democracia. Lula perdeu muitas vezes antes de vencer. Ele se candidatou 6 vezes à presidência, perdeu 3 vezes. Mas nem por isso ele fez o que o Bolsonaro está fazendo agora. O presidente do Brasil que não se elegeu, mas que continua estimulando com que os seus seguidores façam aquilo que ele legalmente não pode fazer, que é não se conformar que perderam. Esses seguidores estão aí, nas praças, nas ruas, nas estradas, nas rodovias, pedindo golpe. Bolsonaro levou 45 horas para se pronunciar, para fazer um discurso pífio, mandando apitos de cachorro no morde-a-sopra que ele sempre costuma fazer. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Não aceitar a derrota e não reconhecer que o oponente venceu é um direito que assiste Bolsonaro. Ele não é obrigado a seguir esses protocolos, como manda a boa educação, mas ele é obrigado a liderar o país. Ele perdeu a eleição, mas ainda não deixou de ser presidente. Ele é obrigado a manter o controle da situação. Esses protestos são absurdos. Esses pedidos de golpe beiram o ridículo. Mas não é algo que a gente deva se espantar. Afinal, foi isso que nós vimos nos últimos 4 anos, foi isso que nós vimos no dia 7 de setembro de 2021, foi isso que nós vimos em vários momentos que o próprio Bolsonaro ou seus filhos convocaram. R7 acaba de informar possibilidade de erro grave na eleição. Entender a derrota faz parte da democracia. E se ele acha que foi injustiçado, ele tem 4 anos para mostrar que ele estava certo e tentar de novo em 2026. Se Bolsonaro se acha injustiçado, os 60 milhões de brasileiros que deram a vitória a Lula também se acham injustiçados pela política econômica que ele implementou e que muito prejudicou a vida dessas pessoas, a família dessas pessoas. Não importa se o Lula venceu por uma diferença de 2,1 milhões de votos a mais. Ele venceu. E muitos desses 58 milhões de votos que o Bolsonaro teve já foram perdidos. Até mesmo porque esses atos de fechar estradas e deixar faltar comida e outros mantimentos é só um arremedo da greve de caminhoneiros de 2018, a mesma que abriu caminho para o Bolsonaro se eleger. Agora, se tem uma lição de vida que a gente aprende quando a gente amadurece, é que as coisas terminam onde elas começaram. Foi com manifestações assim que em 2018 o Bolsonaro ganhou corpo e forma para se tornar presidente, sendo eleito naquele ano. E está sendo com manifestações assim que o Bolsonaro inicia a sua derrocada. Essas pessoas não sabem o que querem porque muitas dessas pessoas não sabem o que elas são. O bolsonarismo vai além de um movimento político. Ele tem um caráter de identificação, ele tem um caráter religioso. Quem se identifica com o bolsonarismo se identifica com muito mais. É como se tivesse a própria identidade, a própria percepção de pessoa envolvida nisso tudo. O bolsonarismo é uma seita religiosa no entorno dele, por exemplo. Isso fez até o Edir Macedo dizer que existe um Deus de direita e um Deus de esquerda. Ele, inclusive, quis saber qual dos dois deuses era o Deus verdadeiro. E vamos esperar até o dia 30 e vamos ver quem é que vai ganhar, quem é que é o Deus verdadeiro. Pelo menos a gente vai saber quem é o Deus vivo. É ou não é? Se é o Deus da esquerda ou o Deus da direita. Tá bom?
Tão patético quanto a própria Record, que numa crise de audiência tremenda, ela está abrindo espaço para essas manifestações e incitando que muita gente vá para essas manifestações. Até pessoas que tinham construído uma história de sucesso na vida conseguiram em poucos segundos destruir o legado de anos. A Cássia Kiss é uma dessas atrizes que virou conservadora depois de ter feito coisas que hoje causariam horror ao mais completo hipócrita. Ao fazer esta cena ridícula, a atriz coloca uma pá de cal na novela que ela é parte e aumenta ainda mais a fuga de público que a história vem tendo desde o começo. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é... Perder a identidade própria é algo que ninguém quer, mas deixar que a própria identidade esteja atrelada a um sentimento de grupo por causa de um líder semi-religioso passa dos limites da psicologia. É só picaretice e canalice mesmo. Esses mesmos que hoje dizem que estão lutando pelo Brasil estão fechando os comércios. São esses que, em 2020, protestaram contra medidas de contenção da pandemia para evitar com que empresas e comércios quebrassem. Esses mesmos que hoje estão fazendo esses movimentos patéticos são os mesmos que querem prejudicar outros apenas porque eles perderam e não aceitam que perderam. E nem mesmo o Bolsonaro pedindo para esse povo sair e desobstruir as estradas, rodovias e ruas, esse povo quer aceitar. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Eles vivem um delírio, um surto coletivo, algo inexplicável, mas totalmente ligado ao WhatsApp, que só serve para difundir essas coisas. A derrota do Bolsonaro, para eles, não é só uma consequência da democracia. É como se Deus tivesse perdido. Muitas igrejas evangélicas que abertamente falaram de Bolsonaro em seus cultos simplesmente trocaram Jesus por ele. E muita gente foi orar por intervenção militar em nome de Bolsonaro. Para alguma coisa a derrota dele serviu. Mostrar que o tamanho do estrago que o Lula precisará enfrentar a partir de 2023. E o maior desafio dele, como desmontar uma rede que se alimenta de mentiras e pós-verdades que descredibiliza a racionalidade. O desafio do Lula é muito grande, é muito maior do que ele poderia esperar. Mas o desafio do Bolsonaro consegue superar o do Lula, porque ele vai precisar manter toda essa rede articulada por 4 anos. Porque 4 anos podem trazer uma brecha enorme para muita gente e quando a realidade se impor, vai descobrir que o mundo não é aquilo que elas acreditam ou imaginam ou querem acreditar. O mundo simplesmente vai se impor sobre elas. Uma hora a fatura chega. Uma hora essas pessoas vão ter que cair em si. O luto dói. A gente sabe o quanto o luto dói. Mas pior do que o luto é não entender que as coisas continuam. E é isso que esse povo parece não entender.